Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui a mais uma aula do canal do Professor Gutierrez, dessa vez com o tema adição e subtração de frações. Se você ainda não viu, eu recomendo que você veja aqui o vídeo sobre MMC e MDC, que vai te ajudar bastante para entender e compreender os conceitos que eu vou utilizar aqui nessa aula. Então, se você chegou até aqui, já deixe seu like, não esqueça de se inscrever e deixe a sua dúvida nos comentários, caso haja alguma, certo? Então vamos embora. Vamos lá, para a adição e subtração de frações, devemos ter em mente algumas coisas prévias para que você possa entender o que vai acontecer. Uma fração, ela pode representar uma parte de um todo, como também ela pode representar uma razão ou então uma estatística, entre outras partes de divisões que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, para adicionar duas frações, nós temos duas situações principais. Aquela em que os denominadores são iguais e quando os denominadores são diferentes. Quem não se lembra, os denominadores são aqueles números que ficam embaixo, que representam em quantas partes o todo foi dividido. Tem vídeo aqui no canal também falando sobre as ideias de fração e como ela pode ser utilizada em diversas situações do cotidiano. Então, se os denominadores são iguais, a técnica é bem simples para resolver. Nós repetimos esse denominador e fazemos a operação, seja de adição ou de subtração, apenas com os numeradores. Então vamos aqui na prática. 2 sétimos e 3 sétimos. Basta você repetir o número que fica embaixo e apenas fazer a operação que corresponde aos numeradores. Então 2 mais 3 aqui, 5 sétimos é a resposta. Um outro exemplo agora também com subtração. Repetimos aqui o denominador 10, que é o mesmo para as três frações. E fazemos as operações com os numeradores. 4 mais 3, 7. E 7 menos 2, 5. Último caso. Com o denominador 20 sendo o comum aqui entre os três, temos então 5 mais 4, 9. E 9 menos 1, 8 vinteavos. Inclusive, essas 5 décimos e 8 vinteavos a gente pode simplificar, Isso acontece muito nas questões de vestibular e também no Enem, em que a alternativa não corresponde àquela resposta que você encontrou. Então, o ideal seria simplificar o máximo possível. Então, 5 sobre 10 a gente pode dividir ambos por 5. Chegando então no resultado 5 dividido por 5 igual a 1 e 10 dividido por 5 igual a 2. Então, 5 décimos é a mesma coisa que 1 meio. Já 8 vinteavos, podemos então aqui dividir por 4, para ficar um pouco mais prático. 8 dividido por 4 é 2, e 10 dividido por 4 é 5. Então, temos aqui a resposta 2 quintos. Mas e agora, quando os denominadores são diferentes? Para que isso possa acontecer, nós precisamos igualar esses denominadores, achando então um múltiplo que seja comum aos dois denominadores e fazendo algumas operações. Observe como faremos. 2 terços e 3 décimos. Pegamos então os dois números aqui do lado e fazemos o MMC deles. Então vamos ter aqui 3 e 10. Utilizando a fatoração por fatores primos, meio redundante, mas fica um pouco mais fácil. Vou dividir aqui ambos por 2. O 3 não dá, então a gente repete. 10 dividido por 2 é 5. Agora que não dá para dividir por 2, utilizamos o 3. Dando aqui 1 e 5. Dividindo então por 5, 1 e 1. Podemos então agora multiplicar os fatores que estão aqui do lado. 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 5, 30. Então, nosso novo denominador será o 30. Você pode representar isso por uma fração única, onde o denominador é o resultado do nosso MMC. Vou colocar aqui, MMC. Ou frações separadas, dependendo da quantidade de frações que você tem. Você pode deixar ali duas frações com denominador 30. Então, 30, fazemos o que então? Para achar o número de cima, o numerador, nós precisamos dividir esse MMC pelo denominador e multiplicar aqui pelo numerador. Então, sempre divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E assim a gente encontra os números que representam aquela operação. 30 dividido por 3 é 10. 10 vezes 2, então vai ficar 20 aqui em cima. Repetimos aqui o sinal de adição. 30 dividido por 10 é 3, e 3 vezes 3 é 9. Fazendo dessa forma, agora você tem
o mesmo denominador para os dois numeradores, né? Então são comuns, são iguais. Feito isso, basta a gente fazer a operação com os numeradores e repetir o número de baixo. 20 mais 9 igual a 29 e o 30 a gente repete, certo? Segundo caso aqui, na letra B, 3 quintos mais 1 terço menos 2 décimos. Vamos fazer aqui o MMC de 5, 3 e 10. Vou colocar até na ordem. 3, 5 e 10. Dividindo agora, então, esses números por 2, já que temos um número par, vamos ficar aqui com 3, 5 e 5. Dividindo agora por 3, para eliminar esse primeiro 3, fica 1, 5 e 5. Dividindo por 5, chegamos então em 1 e 1. Observe que tivemos agora os mesmos fatores primos, né? 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 5, 30. Então o MMC deu a mesma coisa, né? Então vamos ter aqui ou uma fração única, que é o que eu mais prefiro, colocar aqui um tracinho só, já que todos terão o mesmo denominador, então não há problema que isso aconteça. Ou você pode fazer 3 frações. Lembrando que a gente vai somar as duas primeiras, depois subtrair do terceiro número. Fazendo então a operação, né, de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, em todas elas nós teremos então os 3 números que vão compor nossa operação com frações. 30 dividido por 5 é 6, e 6 vezes 3 dá igual a 18. 30 dividido por 3 é 10, 10 vezes 1 é 10. 30 dividido por 10 é 3, e 3 vezes 2 é 6. Fazendo agora a operação, repetindo o denominador, 18 com mais 10, 28. 28 menos 6, 22. Então temos a fração 22 30avos, que nesse caso pode ser simplificada assim, dividindo ambos os números por 2. Na letra A não podia porque 29 é primo, então não tem como. A gente vai ter então aqui a resposta 11 sobre 15, que nesse caso sim é irredutível. Ok? Vamos para os exercícios. Vamos ver uma questão contextualizada envolvendo a adição e a subtração de frações com denominadores diferentes. Observe aqui no número 1. Numa padaria, certo casal comprou uma torta de frango, que era vendida em fatias. Um deles comeu o equivalente a 1 terço da torta, enquanto o outro comeu 2 quintos. Pergunta é, qual a fração que representa o quanto esse casal comeu da torta juntos? Juntos. Então, vamos ter que somar ambas as frações. As frações que temos então são 1 terço mais 2 quintos. Como ele não falou aqui quantas gramas, por exemplo, tem a torta, então não dá para saber o valor de cada pessoa. Então vamos ter que somar então a fração. 3 e 5, fazendo o MMC de 3 e de 5. Uma dica é que se você vê denominadores que são números primos, que é esse caso, 3 e 5, basta multiplicá-los. Por quê? Porque se eles são primos, só podem ser divididos por eles mesmos. Então aqui eu vou dividir por 3 e depois vou ter que dividir por 5. Então dá no mesmo. Se você vê números primos nos denominadores, basta multiplicá-los que você vai ter o seu MMC. Então 3 vezes 5 é 15, como esperado. Teremos então uma única fração aqui com o denominador 15. Fazendo a operação de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, vamos ter o seguinte. 15 dividido por 3 é 5, 5 vezes 1 é 5. Repetindo aqui o sinal de adição, 15 dividido por 5 é 3, e 3 vezes 2 é 6. Então chegamos então à resposta de que o casal comeu juntos 5 mais 6, 11. 11 15avos da torta de frango. Se você tiver lá na questão ainda perguntando quantas gramas, ele deve te dar então qual o peso, qual a massa total dessa torta, para que você possa fazer a divisão por 15 e a multiplicação por 11, sabendo então assim quantas gramas no total o casal comeu, né? Mas sabemos que ainda sobrou ainda aqui 4 15avos da torta, também é uma informação importante. Vamos para o número 2. Numa receita de bolo são necessários 1/4 de xícara de farinha para uma massa considerada pequena. Porém, para que esse mesmo bolo tenha uma massa mais firme, será necessário adicionar mais 2/5 da xícara de farinha. Então, considerando essas frações destacadas aí, qual é a fração total, né? Então, a gente vai adicionar, como a própria questão diz, essas duas frações. 1/4
mais 2/5. Números aqui para fazermos o MMC, já que os denominadores são diferentes. 4 não é um número primo, então aquela regra de só multiplicar um pelo outro não vai valer. Então, vou dividir aqui por 2, depois por 2 de novo, vai ficar 1 e 5, e dividindo por 5, 1 e 1. Chegando então na nossa resposta, vamos multiplicar os fatores. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5, 20. Nesse caso, coincidentemente, deu a resposta 4 vezes 5, mas em outros casos só funciona se todos forem primos, tá bem? Então o denominador comum aqui será o 20. Fazemos as operações de dividir pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1 dá 5. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, somando aqui as frações, ou melhor, o numerador apenas, já que o denominador será repetido. 5 mais 8, 13. Como 13 é primo, a resposta será essa mesmo. 13/20 da xícara, tá bem? Bom, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui no seu comentário. Não esquece de curtir, compartilhar com mais alguém que está com dúvida ou vai fazer aquela prova já já. Então, nunca se esqueça, tenha um ótimo raciocínio, um bom exercício. Valeu!